Olá, escorpiano! Olá, escorpiana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez por aqui, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês para o mês de agosto. Vamos focar em carreira, relações pessoais, profissionais, saúde. Vamos ver o que o tarô, os oráculos vão trazer para a gente. Vamos agradecer aos nossos mentores, anjos, arcanjos, toda a milícia celeste, todos aqueles que nos guardam, os nossos ancestrais, as nossas versões que passaram, que virão. E nos conectar aqui agora com este momento, com essa energia, com presença, com intenção. É isso. Bora lá? Vamos ver qual é a mensagem. Vamos ver qual é a energia que vai direcionar a leitura do mês de agosto para vocês, escorpianos. Para nós, né? Que eu também sou escorpiano. Vamos ver qual a energia geral. Uma energia, por favor, para o mês de agosto. O mestre. Olha isso! Você brincando de viver. É como se agosto trouxesse para você leveza. É como se você conseguisse olhar para algumas situações da sua vida e falar, poxa, eu já passei por coisa muito pior que isso, sabe? E brincar mesmo com os desafios da vida, e brincar com as oportunidades, e brincar e tornar as coisas mais leves, sabe? Que energia linda! Que energia linda, escorpiano! Aqui a gente está falando de você trazendo à tona todo um conhecimento, né? Porque o mestre ele fala do conhecimento, de conhecimento ancestral, de conhecimento que você viveu e adquiriu de acordo com experiências anteriores. Então, por exemplo, se aparece alguém na sua vida que quer brincar com a sua cara, você já sabe, entende? A sua intuição, ela tá... Olha a carta do mestre, como ela é linda em relação à intuição. A sua intuição, ela tá dominando esse mês de agosto, né? Dando clareza, dando direcionamento. Então, assim, é você pegando no ar, sabe? As coisas, você intuitivo, você sabendo exatamente aquilo que é para você ou aquilo que não é, entende? Em qualquer área da sua vida, viu? E isso faz com que as coisas fiquem muito mais leves, né? Porque se chega alguém na sua vida, por exemplo, que quer brincar, você já sabe que às vezes não é. Às vezes você quer brincar, mas às vezes não, entende? Enfim, aqui tem momentos de diversão, tem momentos de você transmutando a dor, transmutando muita coisa que passou e que de fato agora fica no passado. Porque o mestre, ele não carrega ele não carrega a dor, ele não carrega o período de sofrimento, ele carrega apenas o aprendizado e ele segue, entende? O mestre é aquele que tem a bagagem de tudo que ele vivenciou, enfim. E ele não carrega, por exemplo, a pessoa que fez mal para ele em alguma situação, ele carrega o aprendizado daquela situação. E quando a gente para de querer carregar pessoas, para de querer carregar situações profissionais, para de querer ficar carregando coisas que já não fazem mais sentido, a gente fica leve para brincar com a vida, para seguir com o fluxo da vida. Essa carta aqui é uma carta muito linda, sabe? Que fala muito disso, de leveza, de você sendo muito mais criativo também, criando, né, muitas coisas. Se eu estiver falando aqui de uma pessoa que vai começar uma nova carreira, que vai começar algo novo, muito bom, muito positivo, viu? Mostra que você tem a experiência, tem a bagagem para vivenciar isso de agora em diante. Muito bem, escorpiano. Gostei de ver, viu? Bora lá, vamos pegar mais a fundo aqui para a gente entender melhor como que vai ser o mês de agosto para carreira, relacionamentos e saúde, escorpiano. Espiritualidade maior, quais são os conselhos e direcionamentos para o signo de escorpião? Relacionamentos, vida profissional e saúde. Olha isso, escorpiano. Uau! Uma carta positiva para o mês de agosto. Olha isso! E uma oportunidade de melhoria. Oportunidade de melhoria, escorpiano. Administrar as finanças. Entender a rainha de ouros.
é aquela que ela tem o controle, muitas vezes, não só da razão, né? A rainha de espada, ela fala muito da razão. Aqui eu estou falando de você mais maduro, mais assertivo, mais isso como oportunidade de melhoria, viu? Então, assim, em muitos momentos, não deixe se levar por conversas, não deixe que experiências anteriores. É como se o seu lado emocional pudesse influenciar em alguma coisa em relação às suas finanças. Por exemplo, eu tenho, sei lá, é como se você tem alguma situação com um ex, alguma situação com um familiar, alguma situação que às vezes te tira um pouco do eixo, sabe? E toda vez que você se vê nessa situação que te tira um pouco do eixo, às vezes ou você desconta em comida, ou você desconta em compras, ou você desconta em alguma outra coisa. Então a rainha de ouros, ela tem essa determinação sobre muitas coisas que acontecem na vida dela em relação à maturidade, tá? Não deixe com que a ação de outras pessoas interfira nas suas próprias ações, porque isso é um alerta. Isso pode te trazer em algum momento, por exemplo, hoje eu me estressei demais no trabalho e vou sair com os meus amigos, vou ir no restaurante que é mais caro, vou gastar uma grana, às vezes que eu não posso gastar naquele momento, entende? Para descontar um estresse que pode ser descontado de outra forma. Às vezes ele pode ser entendido, porque você já tem essa maturidade. Só que aqui é como se no passado, em alguns outros momentos, você tivesse vivenciado isso dessa forma. Então, sempre que você chegar nisso, ou chegar perto de alguma situação dessa, analise, use o mestre interior, use as suas próprias experiências para trazer leveza para esses momentos, tá? Você não precisa mais repetir as mesmas ações. A rainha de ouro, ela pede um pouco mais de maturidade, um pouco mais de ser prático, fazer o que precisa ser feito em alguns momentos. Por exemplo, agora eu não estou podendo sair para ir nessa festa. Então, não estou podendo, vou priorizar outras coisas, tá? É não dar um passo maior do que a perna em algumas situações. Mas a gente tem uma leitura muito, muito, muito interessante. No fundo do deck, o pajem de espadas. O pajem de espadas é como se fosse chegando para você algo que você não espera. Mas ao mesmo tempo que é chegando, não necessariamente precisa ser algo material, viu? Pode ser um pensamento, pode ser uma ideia, pode ser você tendo um insight, assim, uma ideia mesmo, que vai mudar alguma coisa para você, entende? Por exemplo, eu queria trabalhar dessa e dessa forma. Poxa, mas eu tive essa ideia que vai fazer com que dessa forma não seja talvez a melhor, mas eu vou mudar isso, isso e isso, que eu vou conseguir fazer aquilo de uma forma melhor, entende? Pode ser alguma ideia, pode ser algum pequeno movimento, alguma pequena coisa que traz uma grande mudança, que traz um grande resultado bem positivo, tá bom? Vamos lá, Escorpiano, pro que a gente se propôs a fazer. Saúde, a carta da temperança, muito equilíbrio, muita água, muita paciência. Ou seja, aqui a gente não está falando sobre doença, tá? A carta da temperança, ela traz muito também essa claridade, essa questão de cuide mais do que é bom, cuide de bons hábitos, cuide de coisas que vai te ajudar a manter coisas ou a melhorar o que você precisa melhorar neste momento. Aqui a gente não está falando de pior, aqui a gente não está falando de necessidade, não é isso, tá? É sempre. A carta da temperança nisso é como se fosse a solução, é como se fosse você ganhando mais energia. Hábitos saudáveis. Em relação à saúde, aqui pede atenção e atenção para hábitos saudáveis. É isso. Principalmente beber bastante água, tá? Agosto pede um mês com muita água. Muita água, muita luz e muita natureza. Isso vai te ajudar energeticamente, a proteção em volta de você, isso vai te ajudar energeticamente com que você consiga curar muitas coisas, sabe? E você vai perceber que através, muitas vezes, de um momento de meditação, de um momento de silêncio, de uma água que você começa a beber a mais, que faz com que tudo circule melhor, né? Que traz o movimento também para a nossa vida, tira as mágoas, né? A má água, a água parada.
e começa a fazer com que as coisas andem, tá? Em relação à vida amorosa, relacionamentos, a gente tem um carro numa posição invertida. Ou seja, é como se as coisas não precisassem ser tão rápidas como você pensa que poderiam ser. Muitas vezes, aqui se a gente estiver falando de você conhecendo alguém ou até nos seus relacionamentos pessoais, em relação às amizades, é hora de ir com calma, é hora de colocar o pé no freio, sabe, de certa forma, e vivenciar um pouco mais a si mesmo, seu relacionamento pessoal. Porque o carro, quando você desacelera, é o momento que você volta para si, que você começa a respirar com consciência, começa a se colocar no aqui e no agora, e aí você consegue ter mais clareza e visão daquilo que você de fato quer, daquilo que de fato está chegando na sua vida. Por que tais coisas ainda não chegaram em alguns momentos? Por que aquele meu amigo fez isso comigo, de certa forma? Entende? Você começa a ter uma visão um pouco mais clara das coisas. Mas é preciso colocar o pé no freio, tá? Em relação a relacionamentos. A gente não fala aqui de você ainda, talvez, encontrando um amor. Eu vou clarificar essas energias aqui. Mas nesse momento a gente ainda não fala de você encontrando o amor. Existe um momento de preparação, tá? Para algo mais sólido. Porém, todavia, entretanto, como positivo geral do mês, a gente tem a carta dos enamorados, que aqui sim, a gente pode estar falando de um modo geral de você se encantando por alguém que de fato é para ser, sabe? É uma energia que traz contratos espirituais, né? Não deixe com que a dúvida muitas vezes te mantenha em relacionamentos que não vão para frente de alguma forma, viu? Em relação ao relacionamento, os enamorados com o carro invertido, aqui a gente pode estar falando também de você entendendo que esse talvez não seja um momento para focar nos relacionamentos, tá? Muito pelo contrário da sua área profissional, que a gente tem aqui a torre, né? A torre é onde as coisas como eu posso falar isso? Porque aqui a gente não tem a torre num lado negativo, aqui a gente tem a torre no lado positivo e muito positivo. Porque a torre com os enamorados é como se você começasse a construir novamente bases sólidas, bases que já eram para ter sido construídas, não. Porque aqui a gente tem o momento certo, né? O momento, a torre ela traz revelações também. Que precisam acontecer a partir de agora, a partir desse período, sabe? É como se, por exemplo, você tivesse curado algum karma, curado a si mesmo, curado alguns níveis. Por exemplo, minha vida profissional eu sempre tive esse problema com o chefe. Mudava de trabalho e sempre tive o mesmo problema com o chefe. A partir de agora, você começa a criar relacionamentos profissionais que não tem mais esse problema, entende? É como se alguma coisa tivesse sido curada. E isso fazia parte da sua jornada, neste momento, ser revelado para você e trazer novas oportunidades. Aqui a gente pode sim estar falando de você entendendo que algumas coisas precisam ficar para trás. Você entendendo que aquele ambiente profissional talvez não seja mais o melhor para você. Então, é preciso sim deixar alguma coisa aí, deixar alguma coisa sair, para que você tenha espaço para trazer algo novo para sua vida. A carta da torre nessa posição, ela vem trazer muito a necessidade de você saber o que quer. Por quê? Porque quando a gente sabe o que quer, as oportunidades que não são pra gente, a gente começa a falar não. A gente começa a fechar algumas portas, a gente começa a abrir, tirar algumas coisas da nossa vida, do nosso redor e criar espaços mesmo, sabe? Então a carta da torre aqui, ela vem como algo positivo, algo que é como se você tivesse algo sendo revelado para sua vida profissional, entende? Mas é algo muito estruturado, né? Junto com a carta dos enamorados, é algo muito estruturado, tá? É algo que vem com muita assertividade. Você olhando de cima e vendo que algumas situações não são mais para você e você seguindo um novo caminho. Combinados, escorpiano? Vamos clarificar aqui. De uma forma geral.
Escorpiano, desde o primeiro momento, tá virando muitas cartas para você. Tenha um pouco mais de paciência, tá? Com as coisas, um pouco mais de paciência com os seus processos, um pouco mais de paciência consigo mesmo. Existe uma necessidade de querer fazer dar certo, né? Como se você tivesse disposto a investir todas as fichas que você tem em um projeto que seja muito interessante ou numa pessoa que seja muito interessante. Vai com calma, tá? Por mais que pareça ser muito, né? Aqui depois... acabei de virar. Tinha ficado aqui no fundo do deck a carta das ilusões. Que pode ser, né? Os enamorados no lado negativo, ele pode trazer também um pouco isso, um pouco das ilusões. Então, vai com calma, tá? Vai com calma, porque aquilo que é para ser seu, ninguém tira. Uma cadeira que é para você sentar, só você vai sentar. Beleza? Vamos ver aqui uma energia geral pra gente... Olha isso. Abundância, Escorpião. Energia geral final para o mês de agosto de Escorpiano. Olha isso. A carta da abundância, a carta da aventura e a carta do compartilhamento. Óbvio, né? A carta do mestre, que abriu aqui com a carta da brincadeira, com a carta da diversão, traz muito isso também, né? De você começando a compartilhar conhecimento, de você começando a compartilhar coisas da sua vida e entendendo que quanto mais você entrega para o mundo, mais o mundo te devolve, entende? E aí você começa a entender o quão abundante você já é, o quão mais divertida a vida pode ser a partir de agora. Entende, Escorpiano? Escorpiano, essa é a mensagem para vocês. Espero que tenha feito algum sentido. Espero que traga clareza, direcionamento e luz para o caminho de vocês. Tenham um excelente e abençoado mês de agosto. E a gente se encontra numa próxima leitura. Se você ainda não curtiu, sentindo seu coração, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Clica aqui na minha carinha, se inscreve no canal. E a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.